eu acredito que eu já poderia liberar você. Mas nós temos ainda um trilho a seguir. Amém? Porque nós vamos cear daqui a pouco. Eu vou tentar ser breve. Eu, na verdade, não sei muito o que dizer depois de momentos como esse, né, que nós já vivemos. Você, às vezes, não é fácil ser ministro, queridos. Às vezes a gente fica... Mas eu quero ler com você Atos capítulo 5, verso 12, e que Deus possa ainda falar ao seu coração. Atos 5, verso 12, diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Essa é a palavra do Senhor, queridos, que é lida, e eu queria compreender algumas coisas a respeito desse momento da Igreja de Atos com você. Primeira coisa que eu quero que você entenda e você perceba é que nós não devemos ser movidos pelas nossas realidades visíveis e as nossas emoções. Nós estamos diante de um avivamento na igreja, queridos, e o que Deus está fazendo na igreja em Atos dos Apóstolos é algo assim que é incomum. Não tem a ver com mãos humanas, tem a ver com aquilo que somente Deus pode fazer. Em Atos nós vemos que avivamentos vão acontecendo a cada mover dos apóstolos, a cada mover da igreja, a cada momento de encontro, a cada decisão tomada. Deus está permeando, na verdade, e estruturando toda a igreja de forma que os homens jamais poderiam fazer. E ao olhar para esse momento da igreja, nós vemos que a igreja está vivenciando assim sinais, prodígios e maravilhas que ela nunca havia vivido até então. Esse avivamento nos diz que até a sombra dos apóstolos curavam pessoas. Já pensou, querido, você participar de um culto assim? Onde a sombra daqueles que criam está curando aqueles que estão chegando, enfermos, doentes, pessoas estão sendo libertas. Então muitas pessoas passaram a afluir para a comunidade que estava nascendo, para que elas pudessem, pelo menos, receber o reflexo da sombra das pessoas que estavam crendo. Pedro estava sendo usado como um canal de Deus, e a sua própria sombra agora fazendo muitos sinais, muitos milagres. E sabe o que eu penso, queridos? Quando nós estamos vivendo grandes avivamentos assim, nós queremos parar nos avivamentos. Lembram-se de quando Jesus ele sobe no Monte da Transfiguração com 3 discípulos, e então Pedro ele deseja que o mundo fosse congelado naquele momento, porque ele deseja não mais sair daquela experiência que ele está tendo com Deus, uma experiência única, ímpar aos seus olhos, como ele nunca havia vivido. Então ele deseja: Senhor, façamos para nós aqui 3 tendas, uma para Elias, outra para ti, para nós, vamos fazer Moisés, vamos fazer 3 tendas aqui. Porque nós somos assim, queridos, quando os avivamentos estão acontecendo, nós nos projetamos em viver somente aquele momento, e nós nos esquecemos que Deus é um Deus de continuidade. Quantos sabem que Deus é um Deus de continuidade? É por isso que, apesar de todos os testemunhos que eu dei a meu respeito, e outros que nem dei a meu respeito, de momentos que vivi com o Senhor, eu não parei neles. Às vezes eu fico avaliando, querido, se Noé tivesse parado na arca. O que seria da humanidade se Noé tivesse congelado na arca?
Quando eu digo congelado, queridos, é não se movido mais em relação àquilo que Deus haveria de fazer. Quando a arca, na verdade, está em terra seca, queridos, e as águas baixam, o que Deus espera é que Noé vá para o próximo nível, vá para o próximo passo, que ele possa cumprir o próximo propósito que Deus tem para a vida dele. Havia 120 anos de história da construção de uma arca nas costas de Noé. Foram 120 anos, queridos, para construir aquela arca. Então Noé poderia ter abraçado aquela arca, ele poderia ter dito: Senhor, eu não vou sair daqui. Foram 120 anos de história. Através dos feitos das minhas mãos que o Senhor adestrou, a humanidade agora está sendo preservada e nós estamos recomeçando tudo. Então eu não vou largar da arca, eu vou fazer um hotel 5 estrelas nessa arca. Eu vou fazer um ponto de às vezes, idolatria para as pessoas. Eu vou fazer um ponto, às vezes, de... Meu querido, minha querida, eu preciso que você entenda isso. Nós não podemos parar. A igreja estava vivendo um grande avivamento. Mas nesse avivamento, Deus então, quando percebe que algumas coisas já poderiam ser distorcidas, Deus muda tudo, porque Deus é assim. Quando Deus percebe que o seu povo, na verdade, vai se acomodar, ou o seu povo não está entendendo o seu mover, Deus faz algumas coisas dos quais dispersa o povo novamente, para que haja um novo recomeço. Deus é um Deus de recomeços. Quantos sabem disso? Agora, você sabia que recomeçar é pior do que começar algo? O recomeço é sempre mais difícil do que o começo. A reconstrução é sempre mais difícil do que a construção. Me diz por quê, pastor? Eu digo para você: porque quando você vai construir algo, queridos, você pega um terreno limpo, e a partir daquele terreno limpo você faz fundações. Agora a reconstrução, queridos, você precisa quebrar o que foi feito, jogar fora esses entulhos, reorganizar a visão que você tem para aquele lugar e reconstruir em cima daquilo que está construído. A reconstrução é sempre mais difícil. Então Deus, quando percebe que nós estamos nos acomodando nos avivamentos ou nos momentos que nós amamos estar, Deus nos chacoalha. E a Bíblia diz que então, em meio a esse avivamento, onde os discípulos do Senhor, os apóstolos, estão curando com a própria sombra, Deus permite que todos eles sejam presos. E eles foram levados para a cadeia pública, queridos, no momento em que eles estavam desejando fazer tendas. Nossa, agora a igreja explodiu. Nossa, agora nós estamos, olha como está crescendo, olha como está bom, olha os equipamentos, olha tudo, olha o ar-condicionado, está tudo bom. E Deus então diz: está bom, eu preciso mudar algumas coisas. E dentro da prisão, queridos, havia um propósito. A Bíblia diz que no meio da noite um anjo visita todos aqueles que estavam presos e diz para eles: olha, vocês vão sair daqui e vocês vão ministrar e ensinar a verdade. Sabe, queridos, avivamento não tem a ver com cura somente. Avivamento tem a ver com o quanto a igreja ensina a verdade. Então o título da mensagem com você nessa manhã é adoração vertical. É quando nós estamos conectados com aquele que dá as diretrizes. É quando nós estamos conectados com aquele que dá as instruções. Nós temos muitos sonhos, planos e projetos. Eu tenho muitos projetos, queridos. Ontem de manhã eu me reuni com um pessoal de Dracena, que é o pessoal que nós estamos negociando as placas aqui para fazer os fechamentos das salas das crianças. E se Deus quiser, nos dê alegria, satisfação, graça, não chover, não pegar a gripe, não ventar e outras coisas tantas mais. Em 1 mês e meio, no máximo 2 meses, nós queremos inaugurar esse lugar. Então nós estamos fechando, né? E eu disse para você já, e vou repetir, Deus já nos deu recurso para tudo isso, só está no seu bolso. Você precisa entender isso. Então eu vou te assustar um pouquinho e vou te motivar ao mesmo tempo. Só as placas, sem mão de obra, sem os vidros, que ainda vou falar com alguns amigos e amigas. A Solange está aqui trabalhando numa empresa que vai me ajudar a direcionar isso. Sem os vidros, sem porta, sem parte elétrica, sem a mobília, sem encanamento, sem tudo isso. Só as placas ficaram em R$90 mil. Diga um glória a Deus. Amém. Assim você crê junto comigo. Amém? Então, não se preocupe, queridos. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para terminar. Então, Deus está no controle de tudo. E eu estou muito tranquilo. Tranquilo mesmo. Fiquem em paz. Nós vamos desfrutar disso juntos. Ok?
Então o que Deus está fazendo, queridos? Deus está falando para eles: olha, vocês não devem olhar para as circunstâncias de maneira humana, como quando eu coloquei para vocês aqui que ficou R$90 mil as placas, um monte fez assim. Alguns paralisaram, foram em Nárnia, voltaram, mas agora que você está de volta, deixa eu dizer para você, queridos, há uma promessa de Deus para a nossa vida. Eu estava em casa orando outro dia e Deus falou: Anderson, todos os recursos necessários para a minha obra, eu tenho controle nas mãos. Eu não me preocupo, queridos. Não que eu sou negligente, mas pensa numa pessoa que confia. Pensa num homem que acredita que um grande peixe engoliu Jonas. Eu creio, queridos. Se um peixe engoliu um homem, e esse homem ficou vivo por 3 dias no ventre desse peixe, e foi cuspido depois para fazer uma obra que estava no coração de Deus, o que é para Deus as demais coisas? Mas eu vou além, queridos. Se Deus nos deu seu próprio Filho, não nos daria juntamente com Ele todas as coisas que a igreja necessita? Se essa obra, queridos, fosse uma obra para mérito humano, para levantar o nosso nome na terra, como foi Babel, certamente Deus não colocaria as mãos sobre essa obra. Mas eu vou dizer para você, todas as vezes que eu dobro meus joelhos no chão, eu tenho orado a Deus: Senhor, cuida da viúva, do órfão, do necessitado. Cuida, Senhor, daquelas famílias que não têm acesso aos cultos porque eles têm filhos com deficiência. Cuida, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, queridos, a obra que Deus está fazendo não tem a ver conosco. A obra que Deus está fazendo em última instância é porque Deus se preocupa com um grupo de pessoas que é descriminalizada pela sociedade, porque a sociedade não se importa com a dor dos outros. Então eu estou tranquilo, porque não tem a ver comigo. E Deus está fazendo isso com a igreja de Atos dos Apóstolos. Está dizendo: sabe, não tem a ver com você, Pedro. Você acha que tem a ver com você, Pedro, porque a sua sombra está curando? Não tem a ver com você, filho. Vou te colocar numa prisão junto com alguns. E dentro da prisão vocês vão entender. Sabe o que eu quero de você, Pedro, e dos demais? É que quando o meu anjo tirar vocês de dentro dessa prisão, vocês possam ministrar a verdade lá fora. Vocês possam ensinar os outros a verdade. Então o primeiro princípio de uma adoração vertical, queridos, é quando a verdade de Deus ela está nas nossas vidas. Nós passamos e vivemos momentos onde as pessoas perderam o temor em relação à presença de Deus, até mesmo dentro dos cultos. Às vezes você entra em algumas igrejas que da maneira que você entra, você sai. Tudo é feito em favor da adoração a alguma coisa que não é Deus, queridos. Nós precisamos parar de adorar a música, porque a música mexe com a nossa alma, sabia? Ela mexe com as nossas emoções. Existem algumas questões a respeito da música que é difícil de explicar. Mas você não vem aqui para adorar as músicas porque elas são boas ou porque elas são ruins. Você vem aqui para adorar a Deus. Você não vem aqui para adorar uma estrutura porque ela é confortável. Você vem aqui para adorar a Deus. Então Deus está ensinando algo a respeito da adoração vertical. Pedro, ensine a verdade, porque é a verdade que vai salvar, libertar e curar aqueles que precisam ser curados e libertos. E é sobre isso que Deus está ensinando na igreja de Atos dos Apóstolos, é sobre isso que Deus está falando conosco enquanto comunidade. Então não tem a ver conosco, queridos. Quando Deus fala às igrejas de Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia, Deus dá uma instrução para aquelas igrejas, mas uma das igrejas ele fala com ela de maneira diferente, porque ele reconhecia algumas coisas naquela igreja que eram fundamentais para o andamento da igreja. E ele fala com a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: eu conheço as tuas obras, e as tuas obras são boas, as tuas obras são essenciais, para isso eu te levantei, ó igreja de Éfeso. Mas deixa eu dizer algo para você: embora eu te coloquei todas essas obras nas mãos, para que o bom funcionamento da igreja acontecesse de maneira que ela pudesse fluir naturalmente, você precisa se lembrar de algo. Eu tenho, porém, contra ti, ó igreja de Éfeso, porque você abandonou o primeiro amor. Nós precisamos voltar a temer a Deus, queridos. Nós precisamos entender que a graça nos coloca na posição que nós devemos estar. E sabe qual que é a posição que eu e você devemos estar, queridos? É uma posição de entender que nós não somos nada sem Ele. É a posição de entendermos que quanto mais nos aproximamos, mais vemos a nossa sujeira.
Quanto mais nos aproximamos, mais entendemos que somos errantes no mundo. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconsideramos que precisamos dele. É isso que Deus está dizendo, queridos. Voltar ao primeiro amor não tem a ver com aquilo que você pode oferecer, mas com aquilo que você é nele. E aquilo que você recebeu dele. O primeiro amor da igreja, queridos, tem a ver com isso. Porque a igreja foi tomando um caminho pelas obras e foi entendendo que por conta das obras, Deus poderia ser substituído. E Deus não pode ser substituído, querido, por aquilo que as nossas mãos podem fazer. É por isso que eu digo, amados, às vezes eu estou em lugares e eu não faço isso para me gabar. Mas algumas pessoas chegam e elas procuram o pastor da igreja. E sabe por que elas não encontram o pastor da igreja nos ciclos em que eu vivo e convivo? Porque na verdade o pastor da igreja é Jesus. E se ela não tiver um encontro com ele, ela não vai entender quem somos. Então, na verdade, amados, não são as placas, as denominações, não são os rótulos, os títulos. Ontem eu estava numa confraternização, já voltamos a fazer assim, com um grupo menor de pessoas, mas fomos numa confraternização de uma célula ontem, e um irmão estava testemunhando para mim. Ele fez classe aí de fundamentos, já está na igreja aí ele fez a penúltima, já está na igreja há um bom tempo. Ele falou: pastor, sabe, algumas coisas são interessantes. Quando eu cheguei na igreja com a minha irmã, eu sentei atrás da sua cadeira. Atrás, o senhor estava assim com a pastora Giovana, eu sentei atrás, e aí as pessoas foram enchendo a igreja, e aí começamos um louvor, e o louvor está acontecendo, já estava para acabar. Eu falei: nossa, vai entrar a palavra, né? Cutuquei minha irmã, falei: cadê o pastor? Ela fez assim, ó. Eu falei: o que você estava procurando? Ele falou: nem eu sei, pastor, o que eu estava procurando. Mas eu vi tudo. Mas eu estava tentando entender, sabe o que é isso, queridos? Religião. Que nos ensina que são os títulos, são as vestes, são os meios, são os costumes, são as formas. Meu Deus, a igreja precisa viver uma reforma, queridos. E a igreja de Atos está sendo agora visitada por Deus com poder e autoridade. Ela está sendo reformada em meio a um avivamento. A igreja está iniciando, já está sendo reformada nos seus conceitos. Sabe por quê? Porque Deus é assim. Havia temor no coração do povo. Eu sou do tempo, queridos, eu não sei como você vive a sua semana. Eu não posso nem invadir a sua privacidade nesse sentido. Está tudo certo, é entre você e Deus. As suas intimidades, os seus momentos, Mas eu sou de um tempo, queridos, que eu ouvia uma pregação nos cultos aos domingos, ou nas quintas-feiras que tínhamos culto na quinta. Eu passava a semana inteira, queridos, compartilhando aquilo com os meus amigos, falando da revelação que eu recebi do céu, e o temor que eu tinha agora em andar diante de Deus, diante da revelação que eu recebi. E eu compartilhava com tudo e com todos aquilo que eu estava recebendo, porque Deus estava fazendo algo no meu interior que homem algum poderia fazer. Então isso é temor, queridos. Não é simplesmente virmos no culto e enchermos o nosso cérebro de linhas de raciocínio e filosofias humanas. Não é isso. Culto é você compartilhar vida. Deus está dizendo para aqueles homens agora dentro da prisão: vocês vão sair daqui e vocês vão voltar no pátio. E lá no pátio do templo vocês vão ministrar as minhas verdades que vocês estão recebendo, porque não tem a ver com a quantidade de conhecimento, mas tem a ver com aquilo que eu estou fazendo aí dentro. Quantos estão entendendo? Deus está fazendo algo aí dentro que independe de você continuar aqui dentro dessas quatro paredes ou estar lá fora. Independe de onde você vai estar, independe de como você está compartilhando. Havia temor, queridos. Mas é interessante, por que havia tanto temor? Atos nos fala, queridos, que naqueles dias um casal não conseguiu discernir o corpo de Cristo, e o casal entra na igreja e ele recebe a justiça divina que lhe era devida. Ananias e Safira. Ananias e Safira entram dentro da igreja, queridos, e não temendo a Deus, eles cometem um erro. E os dois perdem a própria vida. Então a igreja agora está debaixo de temor e também de medo. Porque muitos que não temiam a Deus, serviam a Deus por medo. Mas os que temiam tinham a compreensão. Sabe o que eu fico pensando, queridos? Ananias e Safira vieram ofertar ao Senhor. E aí os dois caem mortos porque eles mentem para o Espírito Santo. Eu fico pensando no próximo culto que teve na igreja, na hora do ofertório. Quem vai? Aí eu vejo os maridos dando envelope para as esposas assim: vai você, amor, vai você.
Houve um temor, queridos, no coração daquele povo, porque aquele povo entendeu que estar na igreja agora tinha que ser uma realidade, a pregação com aquilo que eles viviam. Aqui está dizendo, queridos, que todos eles tinham em alta estima os apóstolos, o texto que nós lemos. Eles tinham em grande consideração os homens de Deus que estavam sendo usados na comunidade, mas o texto está dizendo que nenhum deles, queridos, é claro o texto, nenhum deles ousava participar da igreja com eles. Por quê, queridos? As pessoas sabiam que em entrar na igreja teria que haver mudança de vida. E eles estavam entendendo, se a gente entrar na igreja, mas não permitirmos que Deus nos transforme, vai acontecer conosco o que aconteceu com Ananias e Safira. E a gente não quer isso. Então as pessoas, eles tinham alegria em ver o que a igreja estava vivendo, mas muitos deles tinham medo. Nenhum deles que estavam naquele momento tinha o desejo de se associar à igreja por causa do temor. Mas aí então Deus fala com esses homens, então vocês vão sair daqui e vão ensinar a verdade para eles. E sabe qual que é a verdade? Eu não estou aqui para matar todo mundo dentro do templo, é o que Deus está ensinando para aquele povo, uma quebra de paradigmas, queridos. Uma quebra do Antigo Testamento que era olho por olho, dente por dente, que tudo quanto o homem fazia ele tinha que pagar o próprio preço com a própria carne. Deus está mudando paradigmas. Deus está dizendo, olha, comigo é diferente, nós estamos numa nova aliança, e agora a nova aliança que eu estou estabelecendo com vocês é o seguinte, não brinquem comigo, mas eu também não estou aqui para tirar a vida de todo mundo. Se houver temor na sua vida, se houver transformação na sua vida, se houver entrega na sua vida, se houver na sua vida uma adoração vertical, nós vamos caminhar muito bem, e nós vamos fluir, queridos. Quantos estão entendendo nessa manhã? Deus quer que você flua. Adoração vertical não tem a ver somente com o quebrantamento que você tem, mas com o distanciamento daquilo que você precisa deixar. Às vezes nos quebrantamos, queridos, e por nos quebrantar, chorar, ajoelhar, achamos que somos adoradores genuínos. A adoração genuína, queridos, a adoração vertical, ela não tem a ver só com aquilo que você recebe, ela também tem a ver com aquilo que você deixa. Muitas pessoas estão recebendo N coisas de Deus, mas elas não largam daquilo que seguravam nas mãos. Atos, capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, os 2 últimos versículos, você vai ver que tem uma expressão a respeito de um homem chamado Barnabé. Barnabé era um levita, queridos, era um homem de Deus. E ele entrega para Deus tudo quanto ele tinha. Ele foi o primeiro que vendeu as suas propriedades e trouxe aos pés dos apóstolos, por causa da comunidade de Atos. Só que lá diz que ele tinha algumas heranças, queridos, e ele abriu mão de todas as heranças para que ele pudesse servir Deus com integridade. Sabe por quê? Porque ele entendeu que as heranças que ele tinha recebido, elas não vinham de Deus. Existia coisas na vida de Barnabé que não vinha de Deus, e Barnabé abriu mão dessas coisas. Eu não estou dizendo, queridos, que você tem que jogar fora, abrir mão, dar, fazer alguma coisa com as suas heranças. Eu só estou querendo dizer o seguinte, as suas heranças, elas precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. Elas precisam ser consagradas a Deus. Porque se você quer servir a Deus com integridade, você precisa consagrar aquilo que você tem. Você precisa consagrar aquilo que você é. Você precisa consagrar aquilo que você recebeu. E é óbvio, querido, que quando nós consagramos alguma coisa a Deus, todo o holocausto, na verdade, ele passa pelo fogo. Deus vai passar uma língua de fogo naquilo que não é dele, ele tem que tirar. Porque não é possível servirmos a dois senhores, ou agradamos a um e odiamos ao outro, e desagradamos ao outro, ou não somos cristãos. Não é possível, queridos, nós levarmos na mesma carruagem aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia diz que da mesma fonte não podem sair duas águas. Ou sai água amarga ou sai água doce. O que flui de dentro de nós. O que Deus está falando conosco nessa manhã. Adoração vertical, queridos. Adoração vertical. E nós vamos usando os textos e contextos, distorcendo a palavra de Deus. A maioria de nós conhece, queridos, 2 Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus pecados, eu, Deus, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todo mundo conhece esse versículo, não conhece a maioria de nós? Mas sabe, queridos, essa afirmação é feita no verso 14 porque existe um verso 13.
Sabe o que diz no verso 13? No verso 13 diz assim, que quando na verdade Deus traz essa expressão, ele está falando o seguinte, no verso 13. Se eu fechar o céu para que não chova mais, ou mandar gafanhotos para que devorem todo o país, e se eu trouxer praga sobre vocês, como vocês viverão? Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão se distanciando de mim de tal forma, que se eu chegar no meu limite, e se eu trouxer no meu limite, então agora pragas sobre vocês, e se eu trouxer sobre vocês um encerramento nos céus que não haja mais chuva, Deus está dizendo, olha, será que vocês vão de novo me impelir a trazer uma sentença sobre vocês? Aí ele diz, mas se vocês se humilharem, e chorarem, e se arrependerem, e orarem, então eu vou ouvir vocês dos céus. Nós sempre usamos um versículo, queridos, para dizer, não, se nós nos humilharmos, se nós isso, nós aquilo, mas Deus está dizendo o seguinte, quando nós passamos pela verdade, queridos, quando nós passamos por um avivamento, nós temos que entender, nós não devemos ficar debaixo da sombra dos outros, nós não devemos nos apoiar na sombra dos outros, nós precisamos entender que se não houver um arrependimento genuíno na nossa vida, Deus vai precisar trazer juízo sobre aquele pecado que nós cometemos e aquela vida de pecado que temos. Nós não podemos ignorar, queridos, que no Novo Testamento Deus deixou de ser justo. Algumas pessoas acreditam que Deus se converteu porque elas se arrependeram. Porque é assim, olha, quando nós estávamos errantes no mundo, nós entendíamos assim, nossa, Deus é severo, né? É lei, nossa, quanto legalismo. Aí nós, então, nos convertemos. Aí nós entendemos a graça, aí nós entendemos assim, nossa, Deus mudou tanto, né? Nossa, Deus é amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Queridos, Deus não se arrependeu e Deus não se converteu porque nós nos entregamos. Deus, ele segue sendo o mesmo. Então, a adoração vertical, queridos, tem a ver com a compreensão e com a reforma que Deus está trazendo sobre a igreja. Eu quero finalizar com vocês por causa da ceia. Todas as vezes, queridos, que nós passamos pelo crivo da vontade de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender, Deus nunca vai libertar você se você não deseja que a verdade dele seja propagada. Deus não liberta você simplesmente para você viver uma vida feliz. Não é isso, queridos, não tem a ver com isso. A libertação de Deus nas nossas vidas tem a ver com aquilo que ele está fazendo no geral. Deus liberta você por causa de outros. Deus liberta você porque existe um plano em ação. Deus liberta você porque existe um propósito em acontecimento. Deus liberta você porque Deus vive em tempo real com você. Porque Ele sabe que através de você, a sua família, os seus, aqueles que trabalham com você, tudo quanto você toca, tudo quanto você exerce, tudo é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então às vezes nós buscamos libertação de Deus em algumas coisas a respeito da nossa vida e a respeito da vida dos nossos. Mas quando Deus olha e sonda o nosso coração, 1 Samuel 16:7, o homem olha que está diante dos olhos, Deus sonda o coração. Quando Deus olha para o nosso coração e Ele vê a intenção do nosso coração com aquela libertação que desejamos, Deus fala, para isso você deseja libertação? Está de brincadeira, eu tenho mais o que fazer. Deus tem mais o que fazer, queridos. Então entenda o seguinte, Deus te chamou para a luz, para que você possa agora refletir sobre as sombras. Então não são mais as sombras que curam. O que cura, o que liberta, queridos, é a luz que está em você. Descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo? Você se tornou uma luz. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Você não tem sido chamado nesses dias para ser sombra sobre a vida das pessoas, para que eles sejam curados. Você tem sido chamado para ser luz, para que você possa ser aceso e acesa no meio da escuridão da humanidade. Então não são mais as sombras, queridos. Então não deseje viver a igreja de Atos dos Apóstolos no molde que ela viveu, porque até mesmo nela Deus interviu. E Deus falou, Pedro, chega de curar com a sombra, vamos curar com a verdade, filho, é a verdade. Saia daí agora e pregue a verdade. Adoração vertical, queridos, tem a ver com aquilo que nós entendemos em relação ao que Ele está fazendo.
não tem a ver com você e com o que você faz, tem a ver com aquilo que Ele já fez. Quantos recebem essa palavra? Louvado seja Deus. Ministério de Música, queria que você se colocasse em pé, nós vamos cear. E eu desejo muito, queridos, que você possa compreender essa palavra. Eu quero encerrar orando por esse momento antes da ceia. E depois nós vamos ter a ceia. Se você está aqui nessa manhã e você deseja, de fato, que essa palavra se faça vida em você, onde você está, quero que você curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida, queridos, porque eu sonho com uma igreja que está compartilhando a verdade de Deus fora das quatro paredes. Quando Deus tira você de dentro de um lugar porque Ele quer te usar lá fora. Pai, eu quero orar por cada vida aqui nesta manhã. Nós ainda temos um período de ceia, mas antes eu quero colocar a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Senhor, nós entendemos que, Senhor, a igreja passava por um avivamento e todos foram levados prisioneiros. E dentro daquela prisão, Senhor, o Senhor os liberta dizendo para eles: saiam daqui e ministrem a verdade. Nós cremos que o Senhor é verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida. Por isso, nessa manhã, todos nós nos submetemos a essa palavra. Senhor, eu quero orar para que nós possamos compreender e discernir o que é ser igreja. Nós não estamos aqui simplesmente para um culto que amassageie o nosso ego. Na verdade, Senhor, o meu maior desejo como ministro nesta casa é que os teus filhos possam sair daqui, Senhor, furiosos com a palavra. Que eles possam sair daqui indignados consigo mesmo. Que eles possam sair daqui, Senhor, inconformados com esse século. A minha oração nessa manhã é para que os teus filhos possam ser sal e luz lá fora. E que os teus filhos possam cumprir o teu propósito, a começar pela minha própria vida, Senhor. Faz de nós a extensão do teu reino. Nós te louvamos por essa palavra, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Na autoridade do nome de Jesus, nós dizemos amém e amém.